Olá pessoal, professor Zépica aqui, e hoje a gente vai conversar sobre a tecnologia da informação na administração. O que a administração acabou aí tomando e se apropriando de alguns conceitos da tecnologia da informação. Então para isso eu trouxe o Mr. Robot, o Elliot, e vamos lá. O que a gente vai estudar? A gente vai estudar então as influências que a gente teve dessa ciência chamada cibernética na administração, que ficou de pressupostos com a própria teoria da informação, né? E também os legados que a tecnologia da informação vão deixar. Depois a gente vai mostrar um pouquinho essa aplicação aí na gestão através das limitações digitais, conversar sobre cadê o I da TI e fazer uma apreciação crítica. Então, para a gente começar, eu trouxe aqui o Norbert Wiener, que ele é o pai da cibernética, né? Mas antes de entrar no Wiener, eu quero falar um pouquinho sobre a palavra cibernética. Então, a palavra cibernética, ela vem do grego, né, chamado kybernetik. E essa palavra ela vem da mitologia grega, que diz que o Teseu estava fazendo uma travessia para Creta e ele fez isso guiado por dois pilotos que conheciam melhor o espaço, que conheciam melhor como chegar até Creta. E como ele conseguiu chegar com segurança, com tranquilidade, ele então resolveu fazer uma festa para homenagear esses pilotos, que é a festa dos Cybernetic. Então, a festa cibernética. E aí, esse conceito então de cibernética, de controlar, de guiar por informações precisas, isso vai ser retomado ao longo dos séculos. Vai ser retomado em Platão, quando ele falar do conceito de cibernética para dirigir navios, que é na própria ideia da mitologia grega, mas também para dirigir homens e até para dirigir governos, né? No livro A República. Depois a gente vai ter mais à frente o Ampère, que vai falar da cibernética aplicada a controle e direção. O James Maxwell, que vai falar sobre regular e governar através das ideias de cibernética. E o próprio Norbert Wiener, que vai trazer o conceito de cibernética, que vai fechar esse conceito. Tá? Então, o pai da cibernética é o Norbert Wiener. O Norbert Wiener ele lança um livro em 1943 chamado Comportamento, Propósito e Teleologia. São alguns conceitos aplicados aí da tecnologia da informação. Alguns colegas podem até estar mais apropriados disso. Mas a grande ideia que o Wiener vai trazer é que os processos de comunicação, estudar processos de comunicação dos seres vivos. E de que forma isso pode ser aplicado ou facilitado através dos sistemas eletrônicos e mecânicos. Então, essa ideia, esse estudo do Wiener vai ficar conhecido como cibernética, que vai ser a ciência da comunicação e do controle. O que vem da cibernética? Em 1943, como eu falei, ele lança o livro, mas em 1946 a gente tem então o primeiro cérebro eletrônico. Por que cérebro eletrônico? Porque é o primeiro computador. E o primeiro computador vem justamente nessa ideia de cérebro eletrônico, de tentar recuperar algumas funções que nós, enquanto corpo, enquanto organismos vivos, temos. Certo? E em 1946 tem esse gigantesco computador, né? E em 1975 isso se populariza com o PC, com o Personal Computer, que são os computadores que a gente tem hoje, né, de uso pessoal. Então eu trouxe aqui as fotos do primeiro computador, do computador de 1975, e em 1975, quando o computador vira pessoal, né, aí o conceito de cibernética ele avança total, porque aí esse conceito de comunicação aplicado, mediado e facilitado pelos sistemas eletrônicos e mecânicos fica evidente quando a gente tem a questão dos computadores pessoais. E isso vai tomar um arrumbo gigantesco com a internet depois. Mas já aqui a gente tem essa facilitação do computador, certo? Avançando, o que fica da cibernética então nesse primeiro momento, né? A ciência ela vai gerar vários estudos, mas ela vai começar aí com estudos de variações na matemática, porque mediados pela computação a gente vai ter esses estudos aí aplicados, né, e voltados à mecânica estática. A gente vai ter então estudos sobre informação e comunicação, e daí vai aprimorar e vai fechar o conceito de lógica da informação. Até trouxe um meme ali, né? Aqui estavam estudando lógica proposicional até que explodiu a cabeça.
porque é mais ou menos isso, né? Estudar lógica é para poucos aí. Parabéns para a galera que está se dedicando. Então, os estudos sobre informação e comunicação vão culminar nos estudos em lógica proposicional, tá? Uma outra coisa que fica desse conceito são os estudos com os computadores. Esses grandes computadores vão estar sempre sendo estudados para sempre tentar imitar o complexo sistema nervoso humano. E isso vai evoluindo, né? Evoluindo desde a ideia aí do computador pessoal e os laptops e o celular, relógio, quanta coisa vai vir depois, né? Um outro conceito que também vai ficar dessas ideias da cibernética é a própria ideia da cibernética enquanto campo de ação. A gente falou na aula anterior a questão da teoria geral dos sistemas, então entender a organização como um sistema aberto, que recebe, que transforma, que entrega alguma coisa, e a teoria da comunicação, que a gente vai aprofundar nessa aula. Na Segunda Guerra Mundial, a cibernética já estava acontecendo com seus movimentos, mas isso toma um rombo maior, com a ideia do analisador diferencial do Bush. O que esse analisador vai fazer? Ele vai mapear os aviões, né, os aviões militares, e ele vai conseguir ver onde é que eles estão, se eles conseguiram acertar o seu alvo, vai ter essa informação, vai recolocar ela dentro do sistema, então retroalimentar feedback para o sistema e vai conseguir aprimorar a posição do avião. Então o sistema diferencial de Bush também é algo que fica muito... que muitas coisas vão vir em cima dessa ideia, desse sistema que ele criado, né, para a Segunda Guerra Mundial. E isso tudo evolui demais, né? Evolui para a criação de máquinas, né? O formato que nós temos hoje de artefatos, computadores, relógios, celulares, enfim, quanta coisa. E também para outros campos, como a própria biomedicina, também tem muito isso fortemente, a química. Quantas ciências, as ciências contábeis bebem desse conceito de ciência de dados, todas as ciências na realidade, né, gente? Então, e também para a administração também vai tomar esse conceito, certo? Do sistema aberto eu trouxe aqui o slide que eu comentei na aula de teoria sistêmica, tá aqui para quem quiser ir direto para lá, pode baixar nos slides, vou colocar na descrição, para retomar o conceito de sistema aberto, mas esse conceito de sistema, que é o conceito de sistema computacional, cibernético, e também da empresa, né, de que algo entra na organização, processa de alguma forma, sai em formato de algum produto e retroalimenta, volta para a organização para ser retrabalhado, para ser reutilizado, o próprio conceito de logística reversa e tudo isso dentro desse ambiente, mediados pelo ambiente ou de alguma forma sofrendo algum ruído desse ambiente. Então quem não assistiu a aula de teoria sistêmica, fica ligadinho no final do vídeo, eu coloco ali um thumb para poder ir direto para lá, para assistir essa explicação que ela é importante. O que nós temos aqui também em cibernética muito importante é a teoria da informação, que é uma teoria desenhada pelo Claude Shannon e o Warren Weaver. São esses dois gentis senhores aqui. O que eles vão propor? Eles vão propor, primeiro, para a gente poder chegar na ideia deles, a gente precisa entender esse conceito de dado, comunicação e informação. Então, eu trouxe um exemplo para a gente poder ir conversando. Conceitualmente, dado vai ser então essa anotação inicial aí. Dado vai ser essa anotação, vai ser esse registro de alguma coisa, né? Algo mais fechadinho, assim. E aí eu trouxe no exemplo para da nossa tarefa uma tarefa que vai ser elaborada num podcast, por exemplo, como a gente fez nas nossas aulas. Então, o dado seria o que? O artigo disponibilizado. Esse é um dado, esse é um dos textos a ser utilizado como o outro. Esses dados juntos, né, tanto esse artigo quanto o outro, e toda a questão do texto, da explicação em vídeo, do que precisa ser feito para a entrega de um podcast, é a informação. Então a informação vai ser esses dados compilados fazendo sentido ao leitor, ao ouvinte, ao espectador, enfim. Mas esses dados, esse conjunto de dados vai significar algo para alguém
e esse conjunto de dados é a informação. E da informação, então, se gera a comunicação. A comunicação vai acontecer quando essa informação ela é efetivamente comunicada a alguém. A pessoa vai entender o que precisa ser feito, vai conseguir entregar o que precisa ser feito. Então, os dados, de forma junta, eles viram uma informação, e uma informação é comunicado a alguém, certo? Então, no exemplo aqui, né, o dado, o artigo, a informação, o pedido do podcast e a comunicação, você entender que tem que fazer e entregar o podcast. Aqui eu coloquei o podcast do Rafael e da Ana Elisa, que é um podcast bem interessante. Tá aí no meu canal também, quem quiser ouvir. Gente, avançando, aí a gente vai ter o conceito da teoria da informação, realmente, tá? Aí. Então, a teoria da informação ela vai se dividir em todos esses aspectos: a fonte, transmissor, o canal, receptor, destino e ruído, e também o feedback, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui, sempre voltando na ideia do podcast. Então, a fonte é quem? A fonte é quem está emitindo uma informação, emitindo essa comunicação, né? A fonte, então, seria o professor Zepka. Qual é o transmissor? O transmissor é aquilo que o professor Zepka está utilizando para que a informação chegue no seu destino. Então, no caso aqui, eu elaborei a informação através do meu computador, do meu notebook. Então, o transmissor seria esse artefato, esse notebook. Qual é o canal? O canal de comunicação é onde a informação vai estar para que o receptor receba e onde a fonte coloca, né? Onde essa informação vai estar disponível, onde vai ser trocada, que é no AVA-FURG. O receptor, então, vai ser onde que a pessoa lá do destino vai receber a informação. No caso, pode ser um celular. Eu posso escrever no computador, colocar no AVA e o aluno vai pegar essa informação no celular. Ele recebeu através do celular. Quem é o destino? O destino é o aluno. Aqui eu trouxe o exemplo do Rafael. O Rafael, então, vai pegar essa informação que eu coloquei para ele, e essa informação diz: tem que fazer um podcast assim, assim, assado. E como é que o que vai acontecer com isso? Ele vai pegar essa informação, né? Isso virou uma comunicação para ele, e ele vai me devolver o feedback, que vai ser o quê? O podcast. Tá aqui o link, inclusive. O podcast. Então, eu enquanto fonte, chego lá no Rafael através dos artefatos, do canal, e ele me devolve aquilo que eu pedi para ele, através desse feedback. Só que no meio desse caminho existem os ruídos de informação. Aí, ruído pode ser qualquer coisa que atrapalhe a informação de chegar adequadamente no Rafael. Então, um exemplo de um ruído: falta de internet. Como eu coloco a informação dentro do AVA, para tu acessar o AVA tem que ter internet. Se não tiver internet, é um ruído. Um outro ruído que pode acontecer é faltar alguma informação ali. Você pediu podcast, não ficar claro alguma coisa. Ah, foi um ruído, não foi bem entendido. Como é que vai ser resolvido? Nesse caso, vira a jogada e o Rafael vira uma fonte que vai transmitir uma mensagem para mim pelo AVA, que vou receber pelo meu celular, pelo meu computador, e vou devolver para ele. Então essa teoria da informação, ela acontece o tempo todo. Alguém emite uma informação através de alguma coisa em algum canal, alguém recebe essa informação através de um artefato e devolve, né? Sempre tentando contornar os ruídos, vencer os ruídos. Eu trouxe um exemplo aqui da tarefa do podcast, mas a gente pode levar isso para inúmeras coisas, para praticamente todas as coisas. Então, numa empresa ali vai ter uma fonte que é, vamos pensar num business to business, uma empresa vendendo algo para outra. Então, ali a empresa vendendo um plano de internet, por exemplo, vai passar a informação através do computador, ou vai ligar, que a fonte vai ser então esse vendedor, pessoa jurídica, que vai ligar, que vai passar a informação através do celular ou do computador, enfim.
esse canal de comunicação. Aí vai depender, se estiver usando um e-mail, pode ser a plataforma de e-mail, se estiver usando um telefone, então o canal vai ser aí a própria conexão, né, de telefonia. O receptor vai atender isso no seu celular, ou vai receber esse e-mail no seu computador. O destino é o cliente, que vai fazer esse feedback. Que feedback é esse? É contratar lá o que está sendo vendido, comprar, enfim. E os ruídos podem ser diversos, né? O cliente pode não ter entendido, o vendedor pode não ter sido claro, pode ter tido algum problema bem na hora que estava conversando. Então essa é a teoria da informação, e isso vai ser muito importante dentro desse conceito de tecnologia da informação e dentro do conceito de cibernética. Certo, gente? Avançando, além da teoria da informação, nós temos as relações entre a cibernética e a administração. Aqui eu trouxe a Juliette, né, funcionária fazendo propaganda do app da Americanas. Por que isso? Porque a cibernética é um campo gigante aí dentro da área de tecnologia da informação, né, simbiótico quase. Só que para a administração algumas coisas ficam claras, né? Então a própria questão da automação. Então a automação como... Eu estou falando na ótica da administração, tá, gente? Na ótica do gestor. Então essa ideia de fazer essa integração de vários processos, de várias operações, de forma contínua, de uma cadeia contínua, uma coisa termina, já começa a outra, todo esse processo de automação de alguma produção, ou então os próprios dispositivos de autorregulação, né, de regulação automática, que deu um problema lá na parte tal da máquina, a máquina para, ela mesma consegue perceber que deu um problema e ajusta onde está dando problema, que a automação permite nesse controle de processo. E também a automação na administração vai ter essa ideia de acúmulo e grande análise de dados, como tu tem muitos dados dentro de um banco de dados, mas tu consegue analisar isso de forma rápida através de uma escrita de algoritmo, alguma coisa, e tomar uma decisão rápida. Um exemplo, a Receita Federal, que tem tantos dados e consegue analisar isso de forma rápida e vai lá e aprende alguma coisa, enfim. Então a automação enquanto processo produtivo, mas também enquanto tomada de decisão, certo? Além da automação, a gente tem a própria ideia da tecnologia da informação, né? A nossa aula é tecnologia da informação aplicada, mas existem outras coisas além de tecnologia da informação. E o conceito de tecnologia da informação, então, vai ficar para a administração a questão de compressão do tempo. O tempo fica menor com a ajuda da tecnologia da informação. Aqui eu trouxe piada, né? O Jon Snow ligando para Daenerys. Mas assim, tudo se resolve rapidamente pelo telefone, pela internet, tudo muito rápido, né, gente? E ficam alguns conceitos produtivos para a administração, como o conceito de just in time, que é essa demanda, então, feita no momento em que ela é pedida, não fica nada pré-pronto, fica tudo feito na hora em que precisa ser feito, que otimiza estoque, otimiza várias coisas, e isso pode ser operacionalizado ou, como forma externa, o Kanban. O Kanban, então, vai ser esse conceito de aplicação através dos cartões, né? Os cartões vão estar ali. Vocês leram um pouco disso no texto do Trello, mas faltou tal coisa, então vai ter uma luz colorida, um cartão colorido que diz faltou tal peça, e aí a própria tecnologia vai lá e repõe, porque percebe que faltou e te manda alguém ir lá entregar. Então o conceito de compressão do tempo é mais fácil. É tudo resolvido meio que a tempo e a hora através da tecnologia da informação, do telefone, da internet, de outros meios. Aí nós temos também o conceito de conectividade. Eu trouxe aqui a Bellatrix fazendo home office, né, atendendo o Voldemort no home office. Mas a ideia de conectividade, todo mundo está conectado de alguma forma, através de um work group, de um grupo de trabalho, de uma rede online. Então todo mundo tem aí alguma forma de se conectar e pode trabalhar até mesmo cada um na sua casa, entende? Porque está todo mundo conectado, então há essa conectividade com computador, com celular, celular com telefone, está todo mundo conectado. E permite, inclusive, a ideia de trabalho remoto, que está aí, é a lei, né? Em 2021, época de pandemia, é a lei. Mas se não fosse internet, não teria como se trabalhar dessa forma, né?
E nós temos o conceito de compressão do espaço. Aqui eu trouxe o Gather Town, eu trouxe uma notícia aqui, eu vou colocar também disponível para quem quiser no slide, tá? Para baixar a notícia. Mas o Gather Town é esse escritório virtual para quem está em home office ou até para quem trabalha longe mesmo. Existe um escritório virtual, tu fica ali com a tua câmera ligada, tu fica ali sentadinho na tua cadeira, tu tem a tua sala, tu pode sair para uma sala fechada para trabalhar fora. Então tem a sala de reuniões. Então tá todo mundo num escritório virtual, tá todo mundo 100% disponível dentro de um escritório nos seus espaços. E aí se eu quiser falar com ali no caso tem o Bruno, né? O Bruno e a Heloísa, eles podem sair para essa sala de reuniões, ou eles podem conversar abertamente para todo mundo ouvir. Então simula essa questão do escritório. E é por causa do trabalho remoto, mas por causa de outras coisas. E essa questão, isso só é possível por causa da tecnologia da informação. E a tecnologia da informação também possibilita escritórios menores. Antes tinha grandes escritórios, né, gigantescos. Quanto maior o escritório, mais imponente era a empresa. Hoje em dia, um exemplo que eu sempre gosto de trazer é o Nubank. O Nubank praticamente não tem espaços físicos de trabalho. Então, tudo isso possibilitado pela questão da tecnologia da informação, é uma compressão de espaço. Tá todo mundo na sua casa e não precisa de um grande prédio para todo mundo trabalhar. Certo, gente? E outra coisa que fica são os sistemas de informação gerenciais, tá? E aí eu trouxe só um exemplo de cada um deles, mas existem diversos, tá? Então, um sistema interno de informação gerenciais. Só para a gente poder conceituar, né? Sistemas de informações gerenciais são sistemas de informação, aplicativos, sites, softwares, enfim, que te possibilitem uma tomada de decisão, que te possibilite gerenciar através desses dados. Então a gente tem como um sistema interno o Enterprise Resource Management, que ele coloca ali todos os seus dados do que tu tem, do que tu não tem, dentro da organização, quem são os teus recursos, também os recursos humanos das pessoas, e tu consegue fazer essa gestão interna do teu processo. Tu tem aí para sistema de entrada de fornecedores o Supply Management, que é bem conhecido também, né? Tu faz todo o controle do teu fluxo de fornecedores, quando vai chegar tal coisa, tal coisa tá quase acabando, eu preciso pedir, eu preciso que tal pessoa me entregue. Então tu controla aí esse fluxo, né? Através do Supply Management. Tu tem aí o conceito de saída, que é o conceito de relacionamento com o cliente, que é o Customer Relationship Management, muito conhecido também. Ali ficam todas as preferências do cliente, quem é o teu cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta. Um exemplo, tu vai num hotel e tu te hospeda e tu gosta de um travesseiro muito alto, 2, 3 travesseiros. Aí tu volta nesse hotel para te hospedar em qualquer outro lugar do mundo, na mesma rede de hotéis, ele puxa lá, o Zépica gosta de 3 travesseiros. Já tá no meu CRM, já tá no meu cadastro do cliente o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí eu nem preciso dizer de novo. Então é um exemplo do uso do CRM. E um software de integração total da empresa, né, o ERP. Acho que eu trouxe o meme do Thanos, né? Você implementou o ERP? Sim. O que custou? Tudo. Porque o ERP é um sistema caro de implementação, porque é um sistema que faz um estudo de toda a tua empresa e ele consegue te fazer gerenciar tudo de um único software. Muitas vezes ele é personalizável, ele às vezes é criado para a empresa, mas na maioria das vezes ele é personalizável para a tua empresa. E, gente, é um software muito, muito complexo, muito robusto, que te faz administrar toda a tua empresa através do software. Então, tu tem ali todos os teus recursos, as tuas entradas, saídas, o teu relacionamento com o cliente, o teu processo interno. Então, quem está trabalhando, quem está estudando aí em ciência da computação, sistemas de informação, é uma área legal para ganhar uma grana aí, que é a venda do ERP. E quem está administrando é uma ferramenta imprescindível aí, que é contratar e instalar um ERP, certo? E depois a gente tem os business, né? Eu trouxe aqui o e-business, o m-business e o n-business, porque tipo e-business, então é qualquer transação feita pela internet. Aqui eu trouxe o site da Americanas no computador, no PC, tu compra ali na Americanas, tu faz tudo pelo site, né? Trouxe Americanas só por causa da Juliette, tá, gente? Eu confesso que eu sou cacto. E o M-Business, então, faz a compra pelo
site, né, no artefato computador. Tu tens aí o M-Business, que é fazer a compra totalmente pelo teu celular, através do aplicativo. Então, tem consumidor que ainda nem compra pela internet, ainda não tem nem confiança de fazer uma compra pela internet. Eu acho que quem está me ouvindo aqui já deve ter comprado pela internet, com certeza. Mas tem consumidor que compra pela internet e não compra por aplicativo, ainda não tem a confiança de fechar uma compra por aplicativo, faz toda a análise no aplicativo e vai lá no site comprar. Então, o e-business, o M-Business, mobile business, né? Tá avançando, mas ainda tem resistência, mas já tem muita gente também que vive a sua vida no aplicativo do celular, que compra e faz tudo pelo aplicativo. E eu botei N-Business porque já existem outras formas de fazer transação, né, mediadas pela tecnologia da informação, e eu trouxe só 2 exemplos, mas um exemplo é tu pagar pelo teu celular, né, então tu pagar pelo QR Code, o cara vai te dar um QR Code, tu escaneia e paga. Aí o exemplo é PicPay, mas outros também já estão fazendo no Nubank, acho que todos os bancos já estão fazendo isso, que tu não anda mais nem com carteira, né? Então, essa questão da transação acontecer só pelo teu celular, é muito legal. Tem gente também que não tem coragem ainda de não andar com uma carteira no bolso, mas tá aí o celular, né, como um grande facilitador. E o próprio celular, o relógio, né, o smartwatch, que tu consegue pagar pelo smartwatch também, tu vai te dar ali por aproximação, tu configura e só aproxima, né, o smartwatch e paga. É o futuro, né? Daqui a pouco a gente andava com carteira e cartão e dinheiro. Agora já não anda nem mais com carteira nem cartão. Já anda só com celular, daqui a pouco vai andar só com os smartwatches. Então não dá nem para saber para onde está indo isso. Mas tudo isso é um grande proporcionador da tecnologia da informação através da transação, do business, do negócio. Certo, gente? Vamos avançar então. Todo esse aporte teórico, todo esse aporte da tecnologia da informação, ele vai gerar um novo tipo de homem. Lembra que a gente falou lá no início a questão do homem econômico, que o Taylor adotava, o homem recompensado por dinheiro. Depois ali a Escola das Relações Humanas vai trazer a ideia do homem social, o homem que ele precisa ter um bom relacionamento no ambiente de trabalho. Aí a gente vai ter a ideia do homem organizacional, lá na estruturalista, um homem que depende de diversos tipos de organizações para viver, para executar o seu trabalho. A gente tem a ideia do homem funcional na teoria dos sistemas, né, do Bertalanffy. E a gente vai ter então o homem digital, o Homo digitalis, nessa nova tecnologia, nessa nova teoria, que é a ideia do homem fazendo tudo pelo seu celular, o homem mediando todas as relações através da tecnologia, o homem fazendo absolutamente tudo, né, através de um artefato. E esse conceito, gente, ele é um conceito que já, de alguma forma, ele é um pouco antigo, tá? O material que a gente está usando, o livro que a gente está usando é um livro de 2014, já falava disso, e a gente está em 2021, 7 anos depois, e a gente está vivendo pandemia, e eu acho que o conceito de Homo digitalis, ele é a súmula de vida, né? O Homo digitalis é o que permite o homem de ser um homem social, porque a gente está em pandemia, ninguém pode se falar presencialmente. A tecnologia, o artefato media esse relacionamento e aí nos permite ser social. Então tá aí o novo tipo de homem, o Homo digitalis. Será que nós somos Homo digitalis agora? O que vem depois, hein? É sempre essa pergunta, né? Vamos avançar, gente. Dentro de teoria de tecnologia da informação, a gente tem o conceito de limitações digitais, que vocês leram também alguns textos para os trabalhos, vai voltar essa teoria, que é uma teoria proposta pelo professor Carlo Benini, né, que vai dividir, então, o ser humano, o comportamento do ser humano, de alguma forma, com a tecnologia, dividido em 3 coisas, que é a questão da limitação de acesso, a limitação cognitivo-informacional e a limitação comportamental. De uma forma muito simples aí, a limitação de acesso seria a limitação social, material, a pessoa ter acesso à tecnologia, a ter condições de ter a tecnologia, ela ter essa tecnologia de fato, né? Ter um computador, ter um celular, ter como acessar essa tecnologia.
A questão cognitivo-informacional, que é essa questão dela ter aprendido a usar a tecnologia, ela ter acesso a essas informações necessárias para que ela utilize a tecnologia. E a questão comportamental, se ela tem algum tipo de problema em usar tecnologia, se ela tem algum tipo de transtorno, pode ser, para usar tecnologia, ou ela realmente não quer usar tecnologia, a questão do comportamento influenciando na utilização da tecnologia. Para tornar mais claro, eu trouxe aqui 3 estudos, um deles vocês leram, que é a aplicação do Trello na CEAD da FURG. Então, com relação a aspectos sociais, né, o Trello ele era conhecido, a pessoa que usava já era íntimo com o Trello na organização, já estava sendo utilizado há mais de 3 anos na organização e o uso foi expandido para toda a organização. E quando esse uso foi totalmente expandido, as pessoas não quiseram adotar. Então, um setor usava, o resto não quis usar, e aí a gente foi investigar por quê. Aí, com relação à questão de acesso, né, e sociais, todo mundo tinha como acessar. Todo mundo sabia, todo mundo participava das reuniões, todo mundo sabia que se não usasse impactaria no trabalho dos outros, tá? Então essa questão social a gente viu que todo mundo estava ciente da necessidade de utilizar. Com relação à qualidade de materiais, aí o que fica de exemplo, né, a questão de qualidade da internet para utilizar, a questão da disponibilidade do sistema estar sempre disponível, do computador, da rapidez do artefato, no caso, né? O sistema não estar inativo, está sempre ativo. Então essa questão de acesso, tanto social quanto materiais, a gente percebeu fazendo a pesquisa que não era o problema. Não era o problema nesse caso, né? E isso é pré-pandemia, né, gente? Isso é 2019. Inclusive o texto está aqui para quem quiser baixar. Depois a gente analisou a questão cognitivo-informacional e começou a perceber alguns problemas, no sentido de que não houve um treinamento adequado para todo mundo utilizar esse software, né, o Trello, e aí as pessoas acabavam buscando aprender a usar ele informalmente. E aí, como elas estavam buscando informalmente, elas até achavam ele prático, intuitivo, mas eles achavam que poderiam utilizar melhor, se sentiam de alguma forma inseguros aí na utilização porque não foram bem treinados. Então essa questão de comunicação aí foi um impeditivo, né? As pessoas não se sentiam confortáveis para utilizar porque não tinham sido bem treinadas. E a questão comportamental, tá? Por exemplo, eu esqueço de usar, eu sei que impacta na atividade de outra pessoa, mas eu esqueço de usar. Então, se eu esqueço de usar e as pessoas não têm onde buscar essa informação aqui, o que acontece? As pessoas acabavam buscando informações por outras formas. E aí o software realmente não era alimentado e as pessoas não utilizavam ele. Então, acabou que a grande conclusão desse trabalho de 2019, dessa pesquisa de 2019, publicado na revista Em Rede, era essa questão de falta de treinamento, as pessoas estavam se sentindo inseguras com a utilização e por isso elas acabavam não usando realmente, né? Acabavam colocando o seu lado comportamental em jogo na utilização da ferramenta. Isso foi um estudo antes da pandemia. Já durante a pandemia foi feito um novo estudo aí em colaboração com a professora Tanise Novello da UFPEL. Só para retomar, né? Esse trabalho aqui, essa pesquisa foi feita com o professor Dr. Décio Dolce da FURG e a mestranda Elisa Schroeder também. E essa pesquisa feita em 2020, 2021 foi feita com a professora Tanise Novello da UFPEL, o Felipe Coplet, que deu entrevista pra gente, da UFSC, a Fabrini Diniz, da FURG também, tem mais autores, né? E aí nós então analisamos a questão de limitações digitais dos professores com relação aos ambientes virtuais de aprendizagem. E o ambiente virtual de aprendizagem, o que eu coloquei, o Moodle, né? O que a gente usa na FURG é o AVA, FURG, mas é uma leitura do Moodle. Então o ambiente virtual é toda essa questão aí do AVA. E aí a gente já percebeu outros tipos de limitações. Porque na questão da pandemia as pessoas trabalham de casa. E aí em casa elas têm grandes falhas com a internet. A internet não pessoal, né, personal, não estava preparada para as pessoas utilizarem e trabalharem tanto como se está trabalhando e hospedando reuniões, aquela coisa toda.
Uma outra questão que aparece é a questão do tipo de artefato utilizado. Então, o meu computador não está muito bom, está mais antigo, está mais lento, eu tenho que estar usando o celular porque o meu computador estragou. Então, olha só as questões materiais aparecendo de uma forma mais evidente, né? A questão física, então, em casa eu não tenho uma cadeira apropriada para sentar, me dá dor nas costas, tenho que trabalhar no sofá, não tenho uma mesa adequada, não tenho uma boa iluminação para me ajudar. Então, toda essa questão material aparecendo. E uma questão comportamental bem evidente também, que é essa questão de ter que gerenciar suas atividades domésticas com trabalho remoto. Então, eu trabalho muitas vezes fazendo uma comida, lavando uma louça. Então, o trabalho remoto ele acaba atrapalhando a atividade doméstica, a convivência doméstica, e isso acaba impactando na utilização do ambiente virtual de aprendizagem por parte dos professores. Uma outra coisa é a questão de agenda, né? De estar o tempo todo online, o ambiente virtual acaba funcionando de alguma forma como esse grande WhatsApp, ali naquela parte de mensagens, se não souber utilizar. Então, tá sempre tendo que buscar agenda e conciliar o trabalho remoto do professor, ele é muito isso, né? De buscar agenda, de conseguir ter espaço na sua agenda para dar aula, para atender o aluno. Então, quando a gente faz o contraponto da pesquisa feita em 2019 na SEAD e da pesquisa feita em 2020-2021 com os professores em relação ao AVA, se percebe uma grande perspectiva de comportamental, uma grande limitação comportamental e também uma grande limitação material, certo? E uma outra pesquisa que foi feita, e foi feita por mim e pela professora doutora Denise Novello, da UFPEL, analisando o trabalho remoto dos professores. E aí se percebeu 90 limitações assim, digitais, né, dentro de todos esses aspectos. Mas aí voltam a aparecer as questões materiais, o sistema às vezes está indisponível, tem um problema com a internet, não consigo conectar muito bem, não tem um bom hardware, um bom gadget para usar, não tem um bom celular, um bom computador. E as questões ergonômicas, de novo, aparecem, né? Não tem a cadeira, não tem a mesa, não tem a iluminação. Então todo esse aspecto material de acesso que impede o professor de acessar adequadamente o AVA. Também aspectos sociais, a questão de não entender muito bem a funcionalidade do AVA para usar a docência, muitas vezes não entende o AVA, acha o AVA um pouco engessado, acha o AVA difícil de configurar, e ele é mesmo. Ele é meio difícil de configurar, de fazer algumas coisas. Até alguns de vocês me pediam para colocar as caixinhas ali no AVA, e aí eu demorei até aprender, porque algumas coisas não são tão simples assim no AVA. Então tudo isso era um problema de acesso dos professores e entrevistados. Além disso, aparecem também algumas limitações no campo de cognitivo informacional, aí voltados à questão de não saber utilizar o AVA por não ter tido uma capacitação adequada, um treinamento adequado, ou também de não entender muito bem o termo de funcionalidade do AVA. O professor pode se sentir aí não querendo usar a sua câmera, abrir a sua câmera, porque pode ser pintado ou alguma coisa do gênero. E isso é uma grande limitação, porque a questão da tecnologia ela funciona muito bem quando há uma pressuposição aí de troca. Se eu abro a minha câmera e o aluno não abre a minha câmera, muitas vezes parece que eu estou dando aula para a minha janela. E aí não tem essa comunicação. Então a funcionalidade aí para a docência ela acaba se perdendo um pouco, né? Claro que a questão é uma questão de cada um sabe se quer abrir a sua câmera ou não, mas é algo que tu pode fazer pelo professor para melhorar o ritmo da aula. E para que não fique um trabalho tão estranho assim, tão engessado. Uma outra questão é a questão de navegabilidade, de dificuldade de encontrar coisas dentro do software, da plataforma. E isso são as limitações cognitivo-informacional. Isso tudo está dentro do paper, tá? Eu coloquei aqui o link para baixar o paper também, vou colocar ele no slide para quem quiser baixar. Aí a questão comportamental, então questões de esquecimento, eu esqueci de colocar alguma coisa no AVA, isso acabou impactando no trabalho de um aluno que entrou para pegar uma aula e não tinha, ou algum outro professor que quis buscar o material e não tinha. Muitas vezes enxergar o AVA como um dificultador das atividades, o AVA não me ajuda, o AVA me atrapalha, ele é muito engessado.
e todas as questões comportamentais que eu comentei anteriormente, mas que voltam nessa pesquisa, né? Eu trabalho em casa, atrapalha a minha dinâmica familiar, minha família não gosta porque quer ver uma TV e aí tem o professor falando, dando aula e atrapalha, enfim. Então essas limitações digitais, elas estão muito presentes aí em qualquer uso de artefato, tá? Então aqui, quando eu falei de 2019, eu falei de uso do Trello. Quando eu falei nessa pesquisa da 2021, eu falei aplicado ao AVA. Aqui eu falei aplicado a diversos tipos de AVA. E tu vê que as mesmas limitações muitas vezes se repetem, né? E isso aqui é uma questão de gestão da informação pela ótica do usuário. Aqui tem muita gente que está nos ouvindo que é aluno de sistema de informação, de engenharia de computação, da engenharia de automação. E essas perspectivas têm que ser levadas em consideração quando vocês desenvolvem as coisas para nós usuários. Muitas vezes a gente tem esse tipo de problema que precisa ser resolvido. E eu vou falar um pouquinho agora quando entrar no Davenport, que é esse texto, né, resgatando o I da TI. Então, qualquer coisa fale com suporte. Então, resgatando o I da TI, esse texto do Davenport, ele vai perguntar o que é mais importante, a água ou o encanamento? Muitas vezes, o pessoal aí da informação, do sistema de informação, da licenciatura em computação, engenharia de computação, engenharia de automação, desenvolvimento de sistemas para a internet, toda essa galera, ela se preocupa demais com o encanamento, se preocupa demais com o software, com o programa, com o aplicativo, ou até mesmo com o artefato, se preocupa em fazer um artefato robusto que esteja de acordo, ou um software robusto que atenda bem ao consumidor, mas esquece que o consumidor está interessado é na água, não é no encanamento. O consumidor está interessado é na informação. E muitas vezes o software ele é muito bom, ele é muito, assim, ele consegue fazer aquilo que ele se propõe, mas o usuário tem dificuldade para usar, não consegue encontrar informação, ou ele não é convidativo ao uso do usuário final. Diversas coisas podem acontecer. E aí então o usuário acaba comprando um encanamento e a água não passa para ele. Não que o encanamento não seja bom, não que o artefato produzido ou que o sistema produzido não seja bom, mas o usuário tem essa dificuldade aí de utilizar. E muitas vezes o sistema ele é engessado mesmo para o usuário, né? Um sistema que ele é bom para quem é desenvolvedor e o usuário final não sabe usar, não é bom para o usuário final. Então fica aquele encanamento gigantesco e a água não chega. É essa crítica que o Davenport vai fazer no texto dele, está aqui também para download, texto de 2004, que é Resgatando o I da TI. Então é tecnologia da informação. Por que muitas vezes a tecnologia é dominante e a informação ela é escanteada? E aí então pode ter um pouco a ver com quem desenvolve essa tecnologia da informação, desenvolve o software, desenvolve o artefato, porque pensa muito com a cabeça de desenvolvedor e não com a cabeça de usuário. E às vezes o usuário quer uma coisa mais simples, às vezes o usuário precisa resolver um problema mais simples, não precisa de um software tão robusto, de uma coisa tão grande, vamos supor, e aí ele tem um software muito robusto, muito difícil de utilização e acaba nem usando. Então quem desenvolve e como desenvolve, muitas vezes desenvolve pensando na programação, pensando no código, e aí o usuário final não consegue usar. E aí o software acaba caindo aí para depois. O usuário não vai comprar, ou não vai usar, o software não vai ser esquecido. Se tu desenvolve para vender e o usuário não usa, a pessoa vai parar de comprar, vai parar de pagar manutenção. Se é um software aberto aí e as pessoas não gostaram do teu software, não vai ser viral, tu não vai ganhar grana com ele, né? Imagina se o Instagram fosse um aplicativo difícil de utilização, né? Mas não, ele é um aplicativo bem fácil, um aplicativo bem pensado no usuário. E é isso que o desenvolvedor tem que pensar, e é isso que quem faz a gestão dessa informação toda tem que pensar. E aí o Davenport vai colocar aqui algumas coisas que ele diz que tu pode melhorar, né? Que o desenvolvedor, junto com quem faz a administração do sistema, a administração do ambiente, pode fazer para melhorar. Então ele vai dizer, vai escrever, né? Desenvolva um mapa de informações
mostra para o usuário onde ele encontra a informação. Se precisar disso, procura aqui, se precisar daquilo, procura ali. Mas não é um saque, não é um FAQ, perguntas frequentes, não é isso que o Davenport vai dizer. Ele vai dizer, deixa o usuário de forma bem clara, bem implícita, onde que ele faz as coisas, como que ele faz as coisas. Uma outra coisa é utilizar o pessoal especializado aí em informação, né? O bibliotecário, o arquivista, são pessoas, elas estão estudam muito para saber usar essa informação. Então chama essa galera para assessoria, contrata essa galera para poder entender a dinâmica de informação, de como é que o usuário vai utilizar, né? Usa esse know-how deles. Uma outra coisa é que o usuário prefere sempre uma notícia infojornalizada. Então, uma notícia curta, com uma imagem, que seja comunicativa, que seja assertiva. Então, aqui você faz tal coisa. Para o usuário é ótimo. Muitas vezes vai ter uma informação lá, faça tal coisa em tal lugar. E aí já não é tão infojornalizada e o usuário pode se sentir acuado de utilizar. Uma outra coisa que o Davenport vai trazer é a questão da antropologia da informação. Então, assim, o que é mais importante que o usuário tenha contato antes? De que forma aquela informação se comunica com outras informações e isso fica perceptível ao usuário. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração para quem está desenvolvendo. E a questão de compartilhação de informações, né? Muitas vezes o pessoal esconde a informação. Muitas vezes o pessoal coloca ali, é tão simples para o desenvolvedor, mas não é tão simples para o usuário encontrar onde ele precisa de essa informação e compartilhar essa informação. Tirar essa informação de dentro da TI, da tecnologia. Então o Davenport vai dizer que tudo isso precisa ser analisado e que isso não vai ser resolvido se não trabalhar junto o desenvolvedor, mas também com quem faça a gestão dessa informação. Então, quem utiliza a informação, quem vai utilizar, ou o responsável por essa empresa, essa organização, enfim, ele precisa estar junto desse processo de desenvolvimento. Certo, gente? Vamos fazer então a apreciação crítica. Hoje a aula está todinha no Elliot, né, do Mr. Robot. Aqui, ele ali no saque, né? No saque não, mas dentro da empresa trabalhando bem bonitinho e ali em casa fazendo altos hacks. Vamos lá. Apreciação crítica. Primeiro, muitas vezes o usuário ou o gestor ele tem uma compreensão limitada do potencial da tecnologia da informação. Vê até a tecnologia como uma dificultadora do trabalho dele. E isso é um problema que precisa ser resolvido na questão do desenvolvimento. Então, a tecnologia ela precisa auxiliar a tomada de decisão. Não pode ser trabalhar para alimentar um sistema. Muito pelo contrário. O sistema precisa ser alimentado para que tu consiga trabalhar, tomar decisão, comprar, vender, passar a informação adiante, enfim, trabalhar, né? O sistema precisa te facilitar e o sistema ele não pode te dificultar. E isso, então, precisa ser bem comunicado ao gestor e bem comunicado ao usuário. Uma outra coisa que se fala aí na questão da apreciação crítica muitas vezes os softwares eles fazem grandes coletas e armazenamentos de dados e eles não conseguem converter isso numa informação utilizável. Então tá tudo dentro do sistema. Tu precisa de tal coisa, tá no sistema, olha no sistema. Só que a pessoa não consegue articular porque tá desorganizado para o usuário. Ou o usuário não tem esse conhecimento de como é que ele pega, articula informações, ele gerencia essas informações. Então, os sistemas não podem ser grandes coletadores, armazenadores de dados. Eles precisam converter isso enquanto informações para o usuário. Uma outra coisa é a questão que a TI, muitas vezes, ela vira um setor ou uma função da organização. Aí fica, fala com o setor de TI, vai lá e fala com o TI. E aí o TI é aquela sala fechada de um monte de galera que conversa a mesma língua, que sabe programar, que entende lógica, que entende programação, mas não entende o usuário da organização. E aí o usuário precisa de uma coisa simples e o cara fica tipo, não sei fazer isso. Ou não sei como utilizar o sistema, como aprimorar o sistema para ti. Por quê? Não porque ele não saiba utilizar o código, e sim porque ele não entende o usuário.
Então a TI, ela não pode ser simplesmente um setor fechado, separado. Ela precisa ser algo que converse com os outros setores da organização e que resolva os problemas dos outros setores da organização. TI enquanto braço, né, enquanto braço operacional, não enquanto setor de portinha fechada, né, setor de TI. E uma outra questão é entender que as pessoas se informam de diversas maneiras. Muitas vezes o problema é querer focar na tecnologia e esquecer a informação. Então, tem que colocar no sistema. Aí a pessoa coloca no sistema e não comunica os colegas. E aí o colega, por alguma razão, não viu o sistema, não conseguiu, ou sei lá, e aí faz uma coisa errada. Por quê? Porque a informação estava crua lá. E muitas vezes as pessoas usam informações por fora do sistema. Então, o sistema, a tecnologia, ela é extremamente importante e precisa estar sempre bem armazenada, bem organizada e bem alimentada de informações. Mas precisamos entender como é que as pessoas se comunicam e se informam e levar essas pessoas a se comunicarem e se informarem tanto informalmente, mas também através da tecnologia. Mas a tecnologia não pode ser essa coisa engessada que afasta as pessoas de lá. Um exemplo é tu ter uma planilha de organização e as pessoas só colocarem as coisas na planilha e não se conversarem. Aí coloca uma coisa, sobrepõe uma informação a outra e aí dá essa bagunça que muitas vezes acontece nas organizações. Então essas são as críticas que se fazem nessa teoria da tecnologia da informação. No entanto, gente, a tecnologia da informação está presente demais na vida de todo mundo, como eu mostrei na aula, e é uma teoria que ainda está muito em alta, certo? São algumas coisas que precisam ser ajustadas para que melhor se utilize desses pressupostos, tá? Aí eu trouxe aqui a perguntinha para a gente colocar nos comentários do vídeo, né, nos comentários daqui do YouTube, que é como utilizar melhor o I na TI. Então, na tua perspectiva, qual é a melhor forma de utilizar a informação na tecnologia da informação? Como é que tu percebe? Eu coloquei algumas coisas ali do Davenport, mas também pode ficar à vontade para responder outras coisas, certo? Então, o que a gente estudou? A gente estudou a influência da cibernética, estudou também a teoria da informação, dado, informação, comunicação, todo aquele fluxo de informação, desde o receptor até lá, aliás, desde o emissor até o receptor, os ruídos, os legados que ficam, né, da automação, da tecnologia, do e-business, do m-business e outros Apple Watch, Pay Watch, essas coisas, as limitações digitais pela ótica do Bellini, a aplicação disso nos estudos aí da SEAD no Trello e dos professores quanto ao AVE, quanto ao trabalho remoto. Conversamos também sobre cadê o I da TI pela ótica do Davenport e a forma que essa informação deve estar estruturada para o usuário utilizar de verdade. E outras críticas, né? Apreciação crítica, certo? Aqui então estão todos os materiais que a gente utilizou nessa aula, tá? Para quem quiser fazer download, baixa o slide aqui e clica aqui nos links, pode pegar todos os materiais. E valeu, trouxe o Elliot para dizer valeu professor Zepka, valeu gente que assistiu a aula. Não esqueçam de responder aí qual é a melhor forma de utilizar o I da TI, tá bom? Valeu, gente. Um abraço para todo mundo aí.